Para a nossa edificação, abramos as Escrituras Sagradas no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 7. Dando sequência à nossa série de exposições neste Evangelho. Nós faremos a exposição dessa manhã dos versos 10 a 24. Todavia, de início, nós faremos a leitura apenas dos versos 10 a 13. E à medida que a exposição ocorrer, estaremos lendo o restante dos versículos. Evangelho segundo João, capítulo 7, dos versos 10 a 13. Mais uma vez, louvando ao Senhor pela vida da igreja, por aqueles que têm acompanhado a nossa série no nosso canal. Que o Senhor abençoe a vida de todos e traga edificação a todos nós nessa manhã de domingo. Assim diz a palavra do Senhor. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Tudo o que você e eu precisamos está em Cristo. Esta é uma verdade central das Escrituras. Tudo o que você precisa neste mundo e no porvir está em Cristo. Podemos aprender, meus irmãos, com muitas pessoas na nossa vida e com a história também. Como diz um dos nossos pastores, Reverendo Hernandes, a história é a nossa pedagoga ou a nossa coveira. Quem não aprende com ela está fadado a repetir os mesmos erros. Todavia, tudo o que você e eu mais precisamos para vivermos diante de Deus nesse mundo e para ensinarmos a palavra de Deus, para aprendermos o caminho correto, a tomada de decisões, nós encontramos em Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior, melhor e mais perfeito, eficaz exemplo de vida, modelo e padrão de vida e de ensino. E é exatamente isso que nós meditaremos nessa manhã e que está diante de nós nessa passagem. Na mensagem anterior, nós vimos que no final do capítulo 6, 6 meses depois dos últimos acontecimentos do capítulo 6, já entrando no capítulo 7, estando próxima à festa dos tabernáculos, Jesus permanece um tempo na Galileia, e o texto nos diz o porquê disso: porque ele não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. E durante esse tempo, dos versos 1 a 9, do capítulo 7, 2 afirmações foram feitas a seu respeito, e que nós estudamos. A primeira, dos versos 3 a 5, é que os seus próprios irmãos não criam nele. E a segunda, dos versos 6 a 9, é que Jesus estava cumprindo o tempo determinado pelo Pai. Os irmãos diziam: deixa esse lugar e vai para a Judeia, no verso 3, para que vejam as obras que fazes. Se manifeste, ganhe publicidade. E Jesus diz: o meu tempo ainda não está cumprido. Ainda não chegou o tempo determinado pelo Pai, porque Jesus cumpria o tempo determinado pelo Pai. Verso 9 encerra dizendo: disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Hoje nós veremos Jesus subindo à festa dos tabernáculos em Jerusalém. Primeiro, dos versos 10 a 13, ele o faz em oculto, em secreto. Ninguém vê que Jesus está lá. Quando de repente
A partir do verso 14, já na metade da festa, Jesus se dirige ao templo e começa a ensinar publicamente. E essa é mais nessa segunda parte, irmãos, que eu gostaria de me deter nessa manhã, sobre o ensino de Jesus no templo. O que nós podemos aprender com o ensino de Jesus no templo, ali na festa dos tabernáculos. Esse é o tema do nosso sermão. Mas antes, vejamos como introdução os versos 10 a 13. Jesus subindo à festa, e mesmo em oculto, nós percebemos na festa que há opiniões divergentes a seu respeito. Isso é muito interessante como introdução aqui. Primeiro, você lembra que a festa dos tabernáculos, eu vou deixar isso um pouquinho mais à frente, para falar um pouquinho mais dessa festa, de maneira mais oportuna, mas era uma daquelas 3 grandes festas de Israel, da qual todo judeu, pelo menos uma vez no ano, deveria ir a Jerusalém, junto com a Páscoa e a festa de Pentecostes, celebrada por 7 dias, no 7º mês do calendário judeu, pela orientação de Deus quando o povo estava no deserto, e aquele tempo que Israel caminhou e peregrinou no deserto e morava em tendas. Depois então que Jesus permaneceu na Galiléia, o verso 10 diz que depois que os seus irmãos subiram para a festa, subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. E aqui não há contradição, porque Jesus antes havia dito: meu tempo ainda não chegou. Mas veja o verso 8: eu por enquanto não subo. Por enquanto eu não subo, meu tempo ainda não está cumprido. Mas agora Jesus entende que chegou a hora de subir, e ele faz em segredo, ao contrário e em contraste com a sugestão dos seus irmãos. Fazem em público. Não, ele faz em segredo. Provavelmente, junto com seus discípulos, ele sai da Galiléia pelas estradas menos usadas da época, durante a noite, não comunica a ninguém na Galiléia que ele está saindo e nem em Jerusalém que está chegando. Mas ele vai em secreto para não ser reconhecido. E quando ele chega em Jerusalém, você percebe opiniões divergentes a seu respeito. E nos dá a razão porque Jesus chega em oculto. Verso 11. Primeira opinião: os judeus o procuravam na festa. Nós sabemos o porquê os judeus estão procurando Jesus. Leia capítulo 5, verso 18. Depois da cura do paralítico, eles querem matar Jesus, porque na visão deles ele violava o sábado e ele se fazia igual a Deus. No verso 1 do capítulo 7, os judeus procuram matá-lo. E veja o verso 25 também, eles procuram matar. Então, judeus aqui são os líderes religiosos da nação de Israel, do Sinédrio. Eles aguardavam Jesus na festa, sabiam que Jesus subiria porque ele é um judeu, e ele haveria de cumprir toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei de Deus, ao contrário de nós, como foi dito na liturgia. E eles perguntavam: onde estará ele? Onde é que está ele, tramando a sua morte? Veja, irmãos, era uma festa do Senhor, e eles querem celebrar o Senhor, mas querem matar o Filho de Deus. Jesus permanece em oculto e não se expõe por enquanto. Mas haviam mais opiniões ainda. Verso 12: entre a grande multidão havia murmuração a respeito de Jesus. Esta multidão vinda de todos os lados do Império Romano, dentro de Israel e de fora de Israel, os judeus da diáspora. E uns diziam: ele é bom. Uma opinião sobre Jesus: ele é bom. E outros: não, ele engana o povo. Opiniões divergentes. Alguns: é uma pessoa de bem. Talvez você já ouviu isso. Foi um grande profeta, o espírito mais evoluído que já existiu. Outros diziam: não, isso é um embusteiro. Ele quer reunir discípulos para enganar o povo. Isso aí que está escrito é tudo mentira. Se foram homens que escreveram isso. Em uma coisa, todavia, todos concordavam. Verso 13: ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus, medo da retaliação, medo da represália dos líderes religiosos. Eles falavam em sussurros, eles cochichavam: ele é um homem bom.
Não, isso aí é um mentiroso, engana o povo. A verdade é que todos tinham interesse nele, até o dia de hoje. Todos têm opinião acerca de Jesus, mas ele faz parte do interesse de muitos. Todavia, ninguém ousava falar abertamente. E eu, antes de passar para o ponto central do nosso sermão, eu queria perguntar para você, nessa manhã, qual é a sua opinião sobre Jesus? Se alguém perguntasse a você, o que você pensa de Jesus? O que você diria? Quem é Jesus para você? O que você responderia? Ou se você presenciasse alguém cochichando sobre Jesus, estas coisas, o que você faria? O que você tem dito? Vejam, nós podemos até dizer coisas boas. As pessoas dizem, ele é um homem bom, ele pregou o amor, ele veio a esse mundo para pregar a paz. Mas isso é suficiente? É tudo que Jesus é? Ou ainda, você tem vergonha, tem medo das represálias? Se você manifestar a sua opinião em público verdadeira sobre Cristo, você tem medo de perder amigos? As pessoas falam do Senhor, as pessoas cochicham a seu respeito. Onde você vive? E a minha pergunta é o que eu e você temos feito? Você se encolhe, tem medo? Eles não têm temor de Deus, como esses líderes. Eles não têm temor, no mínimo são conclusões imprecisas, rasas e incompletas. E você com medo de manifestar-se. Se você tiver um mínimo de personalidade da Escritura na sua mente, você dá um nó em qualquer um. O seu destino eterno depende de como você o vê. Eu repito, o seu destino eterno depende de como você vê Cristo, mesmo que seja em sussurros, em cochichos. Tema Deus e não tema homens. Mas o ponto central aqui, após subir a festa, e na primeira metade da festa ficar em oculto, de repente, na segunda metade da festa, Jesus aparece no templo e começa a ensinar em público. Veja o verso 14 comigo. Corria já em meio à festa. Aqui a festa eram 7 dias, provavelmente a festa estava na metade, no quarto dia. Provavelmente no quarto dia da festa. E Jesus subiu ao templo e ensinava. Provavelmente no pátio dos gentios. Havia o pátio dos gentios, o pátio dos judeus de Israel, o átrio dos sacerdotes, depois o templo, lugar santo, santo dos santos. Ninguém ultrapassava, os gentios tinham o seu átrio onde eles ficavam. Provavelmente Jesus está ali, encontra um local e fez como os mestres da época faziam. Ele começa a ensinar então publicamente, e veja a cena, uma multidão se reúne para ouvi-lo, e aqui desperta uma controvérsia com os judeus, e nós aprendemos então algumas coisas sobre o ensino de Jesus no templo a partir de um questionamento dos judeus. O que é que nós aprendemos, irmãos, então nessa manhã, sobre o ensino de Jesus? 4 verdades aqui, 4 pontos na passagem que eu quero destacar a vocês, tirando algumas lições para todos nós, visto que o ensino de Jesus serve tanto de modelo para nós, como também padrão para que possamos viver diante dele, para a nossa vida cristã. A primeira coisa que eu destaco no texto aqui do ensino de Jesus, é que o texto nos mostra que o ensino de Jesus vem de Deus. Veja só, assim que Jesus começou a ensinar, os judeus que o ouviam ficaram maravilhados. Veja o verso 15. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letra sem ter estudado? Esse é o questionamento. O que significa isso? A pergunta é a seguinte: como esse homem sabe estas coisas? De onde vem tanta sabedoria, tanto conhecimento, se ele nunca frequentou uma escola rabínica?
Ele nunca estudou aos pés de um rabino da nossa época. Aqui em tom de espanto e de hostilidade, de crítica também. Como pode saber letras, que vocês sabem, é a nossa palavra para grama ou gramata, de onde vem letra do alfabeto, escrito, escritura, epístola, carta, estudo. Significa a palavra aqui grega letras. Como é que ele pode ser letrado, adquirir tanta instrução, se ele não chegou a estudar numa das nossas escolas oficiais? Mas o conteúdo, a sabedoria dele era notória diante de todos. E isso despertava hostilidade nos líderes também, que não suportavam ouvi-lo. Porque a conclusão da liderança, dos líderes religiosos era a seguinte, irmãos, era a seguinte: na mente deles, ou uma ou outra, ou ele estudou em uma escola rabínica oficial, ou essas coisas que ele está dizendo vêm da mente dele, vêm das suas próprias ideias. Nós não aceitamos. Mas qual é o problema aqui? É que não era um homem comum ensinando, era o Filho de Deus. Vejam a resposta de Jesus no verso 16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Em sua resposta, Jesus afirma de onde vem o seu ensino. O seu ensino vem de outra fonte, muito maior, muito superior àquela rabínica, de uma escola rabínica. O seu ensino e a sua fonte de autoridade vem de Deus, vem do próprio Deus. Nós lemos na liturgia, ele é o enviado de Deus e ele fala as palavras de Deus. O meu ensino não é meu, Jesus diz. Eu não aprendi essas coisas em uma das escolas de vocês, muito menos a invenção da minha mente. O meu ensino não vem de homens, mas ele vem daquele que me enviou. Então, Jesus fala mais uma vez aqui o que ele vem falando, que ele não só recebera o conteúdo do seu ensino diretamente do Pai, mas também que fora enviado pelo Pai para anunciá-lo. E, portanto, quem rejeita a ele e o seu ensino, está rejeitando aquele que o enviou. Paulo disse isso também, não foi só Jesus. Em Gálatas 1, versos 11 e 12, Paulo diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Vem de Deus. Agora veja o que Jesus diz ainda no verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Se alguém deseja fazer a vontade de Deus, Deus o faz conhecer essa verdade. Se não houver um desejo de fazer a vontade de Deus, conforme Deus revelou na sua palavra, não se pode alcançar o conhecimento verdadeiro, porque o conhecimento da doutrina, irmãos, o conhecimento da doutrina de Deus está à disposição daquele que quer fazer a vontade de Deus. Mas qual é o ponto de Jesus aqui? A Almeida Corrigida Fiel, ela traz uma precisão aqui. O ponto é o seguinte: Jesus diz, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. O que Jesus diz? Qual é o ponto aqui? Vocês estão julgando o meu ensino, a minha doutrina. Vocês querem fazer a vontade de Deus verdadeiramente? Então julguem pela doutrina aquilo que eu falo. E vocês saberão. Eu sou o enviado de Deus, eu falo as palavras de Deus, o que eu ouvi do meu Pai. Vocês querem fazer a vontade de Deus? Vocês querem saber a vontade de Deus? Peguem a Escritura e descobrirão pela Escritura se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. E aqui eu preciso fazer algumas aplicações sobre isso.
Jesus falava de acordo com a revelação de Deus, o seu ensino vem de Deus, daquilo que ele ouviu de Deus. Com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, esse ensino está registrado de maneira infalível na Escritura Sagrada, registrada pelos apóstolos e inspirada pelo Espírito Santo. O cânon está fechado. É isso que Jesus disse: eu vou, mas eu envio o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, ele vos ensinará toda a verdade. É dito para os apóstolos, eles iriam registrar a Escritura. Portanto, você precisa falar de acordo com a revelação de Deus. Você e eu não temos outro fundamento sólido. Não fale por si mesmo. A sua fonte de autoridade é a revelação de Deus na Escritura. O seu ensino, a sua proclamação vem da Escritura. Igreja, você quer conhecer e estabelecer a verdade? Você quer definir se o ensino é verdadeiro? Confira tudo pela Escritura. Você tem um crivo infalível para aferir se aquilo que você ouve é verdadeiro ou não. Julgue tudo pela Escritura. Pastores não lançam novo fundamento. Não tem permissão para lançar fundamento, não inventam novas doutrinas ou novas revelações, mas eles devem construir sobre o fundamento que já foi lançado. Fale das Escrituras. Cristo continua falando a nós hoje pelas Escrituras, e Ele chama você também a fazer a sua vontade, por meio daquilo que Ele revelou a você. Você deseja fazer a vontade de Deus? Ele revelará a vontade a você pela Escritura. E você julga a Escritura com a Escritura. É isso que nós aprendemos em primeiro lugar sobre o ensino de Jesus no templo. Primeiro, que o seu ensino vem de Deus. Segundo, verso 18. Aprendemos que o ensino de Jesus busca a glória de Deus. Vejam comigo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. O ensino de Jesus visa a glória de Deus. O ensino de Jesus busca a glória de Deus, glorificar a Deus. Por isso que ele diz: vocês estão me acusando disso? Eu falo por mim mesmo, que eu não passei pela escola dos rabinos. Quem expressa as suas opiniões pessoais e nada mais, está procurando a sua própria glória. Quem procura a glória de Deus, de aquele que o enviou, esse é verdadeiro, esse é confiável, e nele não há nada de falso. Veja comigo capítulo 5, verso 41 a 44, que Jesus havia dito. Capítulo 5, verso 41. Eu não aceito glória que vem dos homens, sei entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Por isso eu sou verdadeiro, e em mim não há falsidade. Eu busco a glória de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: porque se eu falasse de acordo com as minhas próprias ideias, como vocês pensam, jamais estaria buscando a glória do Pai, mas a minha própria glória. Quem fala de si mesmo está procurando a sua própria glória. Se eu estivesse fazendo isso, eu não estaria glorificando o meu Pai com o meu ensino. A glória de Deus, irmãos, deve ser o objetivo de quem fala. A glória de Deus deve ser o objetivo daquele que fala. Um falso profeta nunca mostra isso por meio das suas palavras e das suas ações, como Cristo faz.
E as palavras de Cristo aqui expõem o pecado deles, a hipocrisia deles, que nós lemos no capítulo 5, verso 44. Eles eram aqueles que estavam sempre buscando e promovendo a sua própria glória diante do povo. Vocês buscam a glória um dos outros. São pessoas comprometidas com a sua própria glória. Eu queria que você guardasse isso que eu vou dizer nesse momento e não esquecesse. Aqueles que comunicam suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, ao invés de comunicar aquilo que Deus revelou, são pessoas que estão procurando a sua própria glória. O seu ensino, a sua proclamação deve glorificar a Deus e não a você mesmo. A Deus. Você não comunica suas próprias ideias. Você expõe a palavra revelada de Deus para que o Deus da palavra seja glorificado e não você mesmo. Essa é uma maneira de eu e você verificarmos se aquele que ensina é de Deus ou não. Por favor, verifique isso. Examine isso, se o seu ensino busca a glória de Deus ou sua própria glória. O conteúdo da mensagem, a maneira que se prega a mensagem e o alvo da mensagem. Se Cristo não for glorificado na sua mensagem, você não pregou e a glória foi para outro. Se Cristo não é glorificado na sua mensagem, não houve pregação. Alguém está sendo glorificado, mas não é Ele. Imprima Cristo no coração das pessoas com quem você fala. Faça que Ele apareça. Não busque a sua própria glória. Paulo escreve isso na sua carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 17 e 18. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Por que você faz aquilo que você faz? Deus lhe deu uma missão. Deus lhe deu uma vocação. Por que você faz aquilo que você faz? Por que você prega? Pastor, por que você é pastor? Qual é a razão? Cuidado com pessoas comprometidas consigo mesmas. Pare de focar em homens. Paulo dedica 4 capítulos da primeira carta aos Coríntios sobre divisão na igreja. Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. E aí você tem o pior grupo deles. Eu não sou de ninguém, eu não aceito liderança, eu sou de Cristo, direto. Falo direto com Ele e para mim não existe isso. Paulo diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Por acaso Paulo, eu morri por algum de vocês? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. A Ele a glória. Pare de focar em homens. O foco da igreja e a mensagem da igreja deve glorificar a Deus. Mesmo na salvação do pecador, mesmo na sua missão de pregar o Evangelho, atenção, o alvo central, o alvo principal, ainda assim não é a salvação do pecador, é a glória de Deus. John Piper escreveu em seu livro, Alegrem-se os povos, a supremacia de Deus em missões, escreveu assim, missões existem porque não existe adoração. Só existe missão porque não há adoração. Porque o ser humano foi criado para adorar a Deus, para a glória de Deus. Sim, uma alma vale mais que o mundo inteiro, mas a razão principal da missão é a glória de Deus. E o ensino de Jesus buscava a glória de Deus. Por isso que Ele é verdadeiro, e esse deve ser o seu e o meu também. Mas há uma terceira lição ainda no texto,
sobre o ensino de Jesus, que o ensino de Jesus, versos 19 e 20, denuncia a desobediência da lei de Deus. Primeiro, nós vimos que o ensino de Jesus vem de Deus. Segundo, aprendemos que o ensino de Jesus busca a glória de Deus. Terceiro, o ensino de Jesus denuncia a desobediência, o descumprimento da lei de Deus. Veja comigo o verso 19. É uma sequência de denúncias, denunciando a hipocrisia desses líderes. Depois que eles acusaram Jesus, Jesus vai avançando e vai denunciando. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Jesus agora acusa esses homens de, apesar da aparente preocupação com as coisas de Deus e com o ensino, de onde vêm essas letras? Essas coisas que ele diz, não passava de aparência, de falsa aparência. E Jesus denuncia: vocês estão zelosos com o ensino? Vocês estão zelosos, preocupados com o que Deus diz? Se orgulham de serem guardiões da lei de Moisés? Pois bem, Moisés não deu a lei para vocês, e vocês não praticam, vocês não cumprem, vocês não obedecem. Que zelo é esse? Vocês estão quebrando a lei e se passando por zelosos da lei. Por que Jesus diz isso? A própria palavra para observar, a palavra grega aqui é a palavra fazer. Eu faço. Vocês têm a lei, mas ninguém de vós faz. Esse é o verbo fazer. Ninguém observa. Por quê? Jesus diz: por que procurais matar-me? Vocês procuram me matar, vocês se dizem zelosos pela lei, mas estão quebrando o sexto mandamento. Vocês estão procurando a minha morte. E segundo, o cumprimento das duas tábuas da lei é o amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Mas o que vocês têm no coração de vocês é assassinato, é assassínio. E vocês sabem que, nesse momento, Jesus denuncia particularmente a desobediência dos líderes religiosos, mas em pouco tempo, irmãos, daqui a cerca de 6 meses, mais ou menos, cerca de 6 meses, as multidões vão se juntando aos líderes, vão ficando cada vez maiores, e uma multidão se reúne em Jerusalém e vai gritar: crucifica-o, soltem Barrabás. Mais ou menos daqui a 6 meses. Crucifica-o. Vocês aparentam estar preocupados com a lei, mas vocês não a cumprem. Muitos ainda são assim na igreja. Muitos parecem zelosos com a palavra de Deus, mas não a praticam. Não cumprem. São desobedientes. Querem fazer algo impossível, separar teologia de prática. Ou, numa linguagem mais teórica, ortodoxia de ortopraxia. A doutrina correta de uma prática correta, vívida. Só que isso não é possível. A boa teologia é prática. Não cremos nas Escrituras e não lemos a Escritura somente para adquirir conhecimento ou informações. Isso qualquer um poderia fazer. Eu conheço, por leitura, expositores que conhecem o grego melhor do que ninguém do Novo Testamento, mas não crê, não pratica, não vive aquilo. Nós lemos as Escrituras e meditamos para a mudança da nossa vida. Você não tem a palavra de Deus em mãos? Refletindo a pergunta de Jesus. Você não tem as Escrituras
mas você não a cumpre. Você sabe o que deve fazer e não faz. Por que você não faz? Recebe instrução diariamente, se você é um leitor das Escrituras, se você tem contato com boa literatura, com boas mensagens, semanalmente, dominicalmente, recebe instrução da palavra de Deus. Que compromisso é esse com a doutrina? Que compromisso é esse com as Escrituras e com a igreja? E uma terceira coisa ainda, às vezes eu fico vendo, geralmente acontece com gente mais jovem, né? Gostam de discussões tolas na internet. Gostam de discussões inúteis, mas não vivem nada disso. Às vezes nem sabem o que estão dizendo. Temas altos, discussões teológicas são sadias. É bom, é sadio discutir teologia, mas do que adianta se você não vive? Não faz. Tem a Bíblia na mente, mas não tem no dia a dia no coração. A multidão vinda de todas as partes do império, então, no verso 20, provavelmente não tinha o conhecimento dos planos dos líderes judeus de matar a Jesus, exceto alguns de Jerusalém. Veja o verso 25 comigo. Não é este aquele quem procuram matar? Alguns tinham esse conhecimento, não eram todos. E também nem a intenção de matá-lo naquele momento, aquela multidão. Então respondem a Jesus e cometem outro pecado. Vejam a resposta deles no verso 20. Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Chamam Jesus de endemoniado. Claro, a multidão não percebe a conspiração dos líderes, porque nem sempre o povo percebe as más intenções das pessoas. Nem sempre. Nem sempre a nossa percepção corresponde à realidade dos fatos. É verdade, nem sempre. Mas eles pecam, acusando Jesus de estar possuído de um demônio que o faz pensar daquele jeito. Jesus já havia pronunciado condenação a esse respeito. Porque é isso que o pecado traz: condenação, separação de Deus. Mude a sua percepção a respeito de Cristo, a respeito das Escrituras, da vida cristã. Mude. Se você crer e se você quiser fazer a vontade de Deus, Cristo revela a vontade de Deus a você na Escritura, e Ele lhe concede graça para obedecer aquilo que Ele pede a você. Mas mude a sua percepção em relação a Cristo, as Escrituras e a vida cristã. E para encerrar ainda um quarto ensino. O ensino de Jesus vem de Deus. O ensino de Jesus busca a glória de Deus. O ensino de Jesus denuncia a desobediência à lei de Deus. Mas o ensino de Jesus também expõe o legalismo religioso. Vejam comigo versos 21 a 24. Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado a todo homem? Ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Aqui Jesus expõe o legalismo. Eles disseram: tens demônios. Jesus vai responder: quem procura matar-te? Ele vai dar a resposta agora, e ele expõe publicamente o legalismo religioso humano. Jesus diz assim: um só ato eu realizei, e todos vocês ficam admirados. Ele está se referindo à cura do paralítico no capítulo 5, lá no tanque de Betesda, que foi o terceiro sinal que deu origem ao plano dos judeus para matá-lo, procurar a sua morte. Mas qual é a questão aqui do Senhor Jesus? Ele diz: Deus entrou em aliança com Abraão,
E Deus deu a lei, a circuncisão a Abraão como um selo e sinal do pacto dele com o seu povo. E em Moisés, em continuidade à aliança, a lei exigia que todo menino judeu fosse circuncidado ao 8º dia. A circuncisão foi dada a Abraão, foi inclusa, passou na lei de Moisés, como sinal da aliança, e todo menino judeu deveria ser circuncidado ao 8º dia. E os judeus eram tão rigorosos quanto a isso, quanto a cumprir essa lei, que eles a realizavam, a circuncisão, mesmo que o 8º dia caísse no dia de sábado. Se caísse no sábado, a criança seria circuncidada no 8º dia. E Jesus então diz a eles: vocês fazem isso. Se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vocês estão indignados contra mim e procuram a minha morte, por eu ter curado um homem no sábado, por eu ter feito o bem no sábado, por eu agir com misericórdia no sábado? Vejam o legalismo, vejam a hipocrisia. Indo um pouco mais fundo, se a circuncisão, que não é só um selo do pacto, mas é a cerimônia, é um cerimonial de purificação, de um membro do corpo, no órgão genital masculino, no prepúcio, de um membro do corpo, como ritual de purificação, ela é permitida no sábado. Então, por que a cura do corpo inteiro de um homem seria proibida nesse dia? Por que vocês procuram me matar por isso? Como é possível, na mente de vocês, ser correto realizar um ato cerimonial que envolve cortar um prepúcio e ao mesmo tempo digno de morte? Digno de morte, negar um ato que envolve uma pessoa toda. Um homem que estava sofrendo há 38 anos, paralítico. Se o corpo todo dele fosse aperfeiçoado, se ele fosse salvo, Jesus está expondo a incoerência, a inconsistência dos argumentos, da hipocrisia, do legalismo. E para isso não há resposta. Porque Jesus já havia dito que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Mas eles, conforme diz o verso 24, eles estavam julgando segundo a aparência, e não segundo a reta justiça. E não segundo a reta justiça. E Jesus prova aqui, irmãos, que longe de serem piedosos, longe de serem zelosos da lei, eles estavam violando hipocritamente a lei. Eles eram legalistas. E Jesus encerra com uma advertência séria: não julgueis segundo a aparência, e sim segundo a reta justiça. Se você me pergunta o que é o legalismo, é alguém que no final das contas procura justificar-se a si mesmo por meio da observância de mínimos detalhes das obras que ele entende que Deus requer dele. Justiça própria. O legalista pega esse padrão meticuloso e impõe na vida dos outros, impõe regras que Deus não mandou. São extremamente críticos quanto a isso, quanto aos outros, quanto a esse padrão. Você lembra da parábola do fariseu e do publicano? Veja comigo rapidamente Mateus capítulo 23. Mateus 23, Jesus diz assim: então falou Jesus às multidões e aos discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Eles dizem e não fazem. Veja o capítulo 5, capítulo 15 do mesmo evangelho comigo. Verso 9, capítulo 15, verso 9. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrinas que são preceitos de homens. Oprimem
impõe fardos pesados às pessoas, doutrinas humanas que produzem um cristianismo exterior, mas que não diz nada a respeito à santidade de vida e à vida com Deus. É isso que o legalismo faz. Deixava esses homens cegos, impede de discernir o certo e o errado. O legalista impõe regras que vai além das Escrituras. Entende justiça própria, são cegos quanto à salvação, a vinda de Cristo Jesus e a obra salvadora. Em nome de Deus, põe julgo nos ombros das pessoas, ensina doutrinas que são de homens, criam normas e regras que Deus não mandou. Legalista anula a misericórdia. O legalista vai além das Escrituras. São meritórios. Entendem que só aquilo que fazem estão certos, e quando outros não fazem, eles julgam erroneamente. Fuja do legalismo. Fuja da hipocrisia. O legalista está muito preocupado com as minúcias, mas dizem e não fazem. E quando dizem, às vezes são coisas, eu sei que eu estou sendo simplista aqui, mas é por conta do nosso contexto brasileiro. Apenas para exemplo, não vista isso, não vista aquilo, não corte o cabelo assim, não faça isso, a sua barba não pode ser assim. Regras e regras que Deus não mandou. E muitas pessoas continuam oprimidas, angustiadas, com fardo nos seus ombros que não podem carregar, regras e regras humanas que Deus nunca ordenou. O antídoto contra o legalismo é o ensino de Jesus. É o ensino correto das Escrituras Sagradas. Então eu digo para você, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, o perfeito que veio a esse mundo e cumpriu perfeitamente e ativamente a lei no seu lugar, aquilo que você não poderia fazer, e que morreu e cumpriu passivamente a lei no seu lugar, levando a condenação da lei que estava sobre você, por causa do seu pecado, e que você é pecador, e que é salvo somente pela graça, somente pela fé, somente por meio de Cristo Jesus, e que as suas obras não fazem parte disso, que sem obras meritórias da sua parte, que não depende daquilo que você faz e daquilo que você pode fazer, mas de algo que Deus já fez por você. De que Deus não lhe aceita por algo que você é ou por algo que você faz, mas que Deus lhe aceita pelos méritos de Cristo. Se você entender isso, você estará imune contra o legalismo. Seja guiado pela palavra de Deus, pelo ensino do Evangelho, pelo amor, e você cumprirá a lei. Julgue, não entenda errado, julgue sim, não confunda. O julgamento pode existir, mas julgue segundo a reta justiça, e não segundo a aparência. O crivo do seu julgamento é a Escritura, e não aquilo que você e eu pensamos. Certo é aquilo que Deus diz que é certo, errado é aquilo que Deus diz que é errado. Não é você e eu quem definimos a verdade, é Deus. Então, para concluir, hoje nós aprendemos a respeito do ensino de Jesus, que sobe à festa dos tabernáculos, primeiro em oculto, opiniões divergentes a seu respeito, e quando de repente, na metade da festa, se dirige ao templo e começa a ensinar publicamente. E nós aprendemos que o ensino de Jesus vem de Deus, o ensino de Jesus busca a glória de Deus, o ensino de Jesus denuncia a desobediência da lei de Deus, e o ensino de Jesus expõe o legalismo religioso. Eu espero que você tenha entendido a mensagem nessa manhã. Espero que o Senhor abençoe a sua vida, que o conteúdo do seu ensino e a prática da sua vida venha da revelação registrada e infalível de Deus na Escritura. Não crie, não aumente, não diminua, fale de acordo com os oráculos de Deus e não a partir das suas ideias. Lembre que o seu alvo do seu ensino e toda a sua vida é a glória de Deus. É a glória de Deus em tudo que você faz, a razão de você viver, busque a glória de Deus. O ensino fiel, ele nos conduz a isso, a glorificar a Deus e a julgar segundo a reta justiça. Pregadores, ensinem a Escritura, exponha a palavra de Cristo e não a você mesmo.
Você não foi chamado para isso. O ensino deve glorificar a Deus. Agora, Cristo lhe chama a obediência também. Cristo lhe chama a obediência da palavra. Você tem a vontade revelada. A palavra de Deus está na sua mente, mas ela deve estar no dia a dia, no seu coração e na sua vida. O nome de Deus, às vezes, irmãos, é blasfemado por causa de crentes. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa da vida dos crentes. Ame e deseje fazer a vontade de Deus, e se você desejar, Cristo será com você. Entenda, você não pode obedecer a Deus sozinho pelas suas próprias forças. Isso seria meritório. A salvação é um ato soberano da parte de Deus, que começa na justificação, perdura na santificação e vai até a glorificação. É um ato de Deus. Se você desejar obedecer a Deus, Cristo lhe dá força para isso. É a força que Cristo lhe dá. Busque força de Cristo nessa manhã para obedecer a Ele. E eu encerro dizendo aqui, eu não sei se você pensa que viverá eternamente. Ontem morreu um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, aos 93 anos de idade. Talvez você pense que viverá até lá também. Você pode estar equivocado. O seu destino eterno depende de como você vê o Filho de Deus, a Cristo. Se você não se arrepender dos seus pecados e não entregar a sua vida a Ele, e crer nele para a sua salvação, perdão de pecados e vida eterna, você irá perecer eternamente. Creia em Jesus Cristo, viva para Jesus, aprenda com o ensino de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, ficamos de pé.